Olá, aluno, olá, aluna. Eu sou a professora Paula Polastri e neste vídeo eu vou apresentar para você algumas informações, orientações para que você possa desenvolver a atividade 1 da disciplina de Estudos e Impactos Ambientais. Então, são orientações, passo a passo, algumas dicas para facilitar a sua compreensão para a realização da atividade Estudo 1. Então, para isso, eu estou compartilhando aqui a minha tela, eu estou no ambiente estúdio, então simulando como se fosse você realizando a sua atividade. Então, eu vou acessar aqui a atividade de estudo 1, para a gente entender o que essa atividade solicita. Então, acessando a mesma. Então, aqui a gente tem a atividade 1. Então, ela é um pouquinho diferente, né, das outras atividades. Então, ela trata-se de uma questão discursiva, então é aqui que você vai inserir a sua resposta, como se fosse um texto corrido, tá? Então, vou explicar um pouquinho sobre essa atividade. Então, aqui a gente tem a contextualização e aqui a gente tem uma figura. Então, nada mais é do que nós temos um mapa hipotético da implantação de uma rodovia, na verdade, de uma duplicação de uma rodovia. Então, aqui a gente tem, quanto à duplicação dessa estrada, a gente tem duas alternativas. A alternativa 1, segundo o alinhamento atual da rodovia. Então, seria a alternativa 1 essa linha contínua. Então, é uma rodovia que já é existente, então a gente vai duplicar nesse mesmo segmento. Tá? Então, a alternativa 1, a gente vai ter ela passando aqui por um curso d'água e pela zona urbana. Na alternativa 2, a gente tem um desvio de 2 quilômetros antes da zona urbana, levando a rodovia a atravessar uma várzea, um rio e um maciço montanhoso através de um túnel de 1,5 quilômetros, tá? Então, na alternativa 2, a gente tem essa linha tracejada, pontilhada aqui como alternativa 2. Então, ela vai passar por uma área de preservação permanente, aqui a gente tem um curso d'água. Ela vai passar por uma área de vegetação nativa, também um túnel aqui, um maciço rochoso. Então, provavelmente vai ter que usar como vai passar por dentro do túnel, vai ter que usar algum tipo de explosivo, né? Alguma técnica para que seja possível a inserção dessa rodovia por dentro do maciço. Então, comparando uma e outra alternativa, só pela imagem aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que a alternativa 1 ela vai causar mais impactos na duplicação, um impacto socioeconômico, no meio socioeconômico, quando a gente considera no estudo de impacto ambiental, como nós vimos, o diagnóstico do meio físico, biológico e socioeconômico. Então, a gente pode ver que a gente vai ter maior impacto aqui na socioeconômico. Já na alternativa 2, a gente vai ter um impacto maior com relação aos meios físicos e biológicos. Então, a gente vai ter supressão de vegetação, ter alteração do habitat, né? Mortalidade de algumas espécies. Então, a gente vai ter mais impactos de ordem com relação ao meio físico e biológico. Entendida a imagem, a gente tem aqui alguma descrição, né, sobre essa área. A gente fala que a zona urbana, que é essa área aí urbanizada, né, que a gente tem aqui, ó, mantém importante atividade agrícola, né? A gente tem várias informações aqui sobre remanescentes de vegetação, remanescentes de vegetação de mata ciliar, a gente tem a várzea, tudo mais. Então, a gente tem cavernas naturais nessa área aqui que vai passar a alternativa 2. Então, uma contextualização para você entender um pouquinho sobre a área na qual esse empreendimento de duplicação dessa rodovia se encontra. E aí, para a alternativa 1, essa duplicação no alinhamento atual implicará a desapropriação de um certo número de moradias de construções comerciais,
tá? E remoção de 40 famílias que ocupam irregularmente a faixa de domínio da rodovia. Na alternativa 2, a gente tem uma série de outros impactos, né? A área do túnel encontra-se numa área de preservação ambiental sob administração estadual, de Mata Atlântica, também silvicultura, e várias outras informações com relação aos cursos d'água, áreas agrícolas, tudo mais. Então, aqui a gente tem uma contextualização geral sobre este cenário, a imagem apresentando e descrição sobre a alternativa 1 e 2 de duplicação dessa rodovia. E aí, considerando esse contexto e essa imagem hipotética apresentados, você vai responder 2 pontos. Então, você vai elaborar um texto discursivo ou em tópicos, como você preferir, apresentando no item A pelo menos 5 impactos ambientais para a alternativa 1 e 5 para a alternativa 2. No mínimo 5. Posso apresentar mais, professora? Pode apresentar mais que 5, mas no mínimo 5. E nessa identificação, você deve incluir pelo menos um impacto para o meio físico, um para o biológico e um para o socioeconômico. Então, você vai apresentar 5 impactos. Nesses 5, pode ser um para o meio físico, um para o meio biológico e 3 para o socioeconômico. Tá ok, apresentou um de cada. Ah, professora, eu vou apresentar 3 para o meio físico, um para o biológico e um para o socioeconômico. Também tá correto. Vou apresentar um para o meio físico, 3 para o biológico e um para o socioeconômico, também está correto. Você pode apresentar quantos impactos você quiser de cada meio, físico, biológico ou socioeconômico. No entanto, que desses 5, no mínimo que a gente está pedindo, seja apresente pelo menos um de cada, tudo bem? Então, 5 para a alternativa 1, 5 para a alternativa 2. Destes 5 para cada alternativa, pelo menos um de cada meio. E também você vai apresentar desses impactos, desses 5 impactos que a gente está solicitando, quais são positivos e quais são negativos quanto à natureza. Então, a gente aprendeu lá na nossa aula da unidade 1, tá lá no seu livro, que o impacto ambiental ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Tá? E lembrando que impacto ambiental é diferente de aspecto ambiental. Muito cuidado na sua resposta para não confundir e inserir um aspecto. A gente está pedindo um impacto ambiental. Ai, professora, eu tenho dúvida o que é um aspecto, o que é um impacto. Se tem dúvida, entre em contato, vamos tirar essa dúvida, tá? Mas eu vou dar uma colher de chá, uma dica muito legal para você desenvolver a sua atividade. Então, no item A, você vai ter que apresentar essas informações. Então, para facilitar, eu coloquei aqui, ó. Vamos supor que você respondesse em forma de tabela, mas você vai responder de forma discursiva. Então, aqui você vai apresentar o impacto ambiental e a natureza do impacto. Grupo e subgrupo. Então, o que é isso que você vai apresentar? Para facilitar, quanto aos impactos ambientais, você vai acessar esse site aqui, ó. Você vai copiar esse site, eu vou até fazer ele, ó, tô copiando e vou colar numa aba aqui da internet, no meu navegador. Vou até fechar aqui, ó. Ele vai direto para o site do CREA Web. É um site que é disponibilizado lá no site do Instituto Ambiental do Paraná, que é o órgão ambiental do Estado do Paraná. Eu não sei se nos outros estados tem essa ferramenta, é muito legal, porque ela traz para vários tipos de empreendimentos os impactos ambientais para esse tipo de empreendimento específico, elencando o grupo e o subgrupo. Quando a gente fala grupo, é o grupo do meio biológico, meio físico ou socioeconômico. Então, aqui a gente tem o biológico, físico ou socioeconômico, que são os meios a serem, que são solicitados no diagnóstico ambiental para elaboração do estudo de impacto ambiental. Tudo bem? Lembrando lá das nossas aulas. O subgrupo, então, quando é do meio biológico, pode ser fauna ou flora. Quando é do meio físico, pode ser água, ar, clima, geologia, solo. Do meio socioeconômico, aspectos culturais, sociais, infraestrutura, saúde pública e outros. Então, é muito legal que esse site você já vai ter direto quais exemplos de impactos ambientais que você pode utilizar na sua atividade.
E o grupo e subgrupo que a gente solicita lá são essas informações constantes aqui na matriz de impactos ambientais desse site, tá? Ah, e professora, tem outros empreendimentos? Depois eu vou mostrar que além de rodovias, você pode acessar a matriz de vários outros empreendimentos e eu vou deixar essa dica para você que é muito legal para você ir conhecendo os impactos ambientais dos diversos tipos de empreendimentos. Essa matriz, ela é muito utilizada também por consultorias ambientais que elaboram estudos de impactos ambientais ou que fazem levantamento de impactos ambientais para estudos ambientais. Então, no estado do Paraná, né? Então, ela é muito utilizada também como parte da metodologia de identificação de impactos ambientais de acordo com o diagnóstico ambiental realizado. Tudo bem? Então, você pode utilizar essa matriz como exemplo. Então, para nosso item A da atividade 1, eu vou pegar esse impacto, alteração da composição da fauna, subgrupo fauna e o grupo meio biológico. Então, alteração da composição da fauna. Tá? Então, aqui, para auxiliar você como exemplo para a resposta do item A. Então, aqui vamos pôr, vou lá aqui na minha resposta, vou colocar aqui. Para o item A, foram identificados os seguintes impactos ambientais. Então, aqui eu tenho alternativa 1, que eu peço 5 para alternativa 1. Então, alternativa 1, certo? Então, na alternativa 1, impacto 1. Vamos por impacto ambiental 1. Ou você pode colocar, né, um tiquezinho aqui para elencar os 5 impactos ambientais. Fica a seu critério. Então, impacto ambiental. Então, vamos supor, eu estou lá na matriz, eu vou colocar alteração da composição da fauna. Alteração da composição da fauna. Ele é um impacto ambiental do grupo meio biológico e subgrupo fauna. Então, aqui, grupo meio biológico e subgrupo fauna. Subgrupo fauna, tá? E aqui, então, eu respondi, então, aqui já impacto ambiental, subgrupo e grupo. Agora, eu preciso apresentar a natureza, se é positiva ou negativa. Então, claro que ele é um impacto ambiental de natureza negativa, porque eu vou ter uma alteração da composição natural da fauna, tá? Então, eu vou colocar natureza, 2 pontinhos, negativa, ou impacto negativo, tá? E assim demais. Aí, ó, impacto ambiental. Aí eu vou listando os demais impactos ambientais para a alternativa 1. Depois eu venho aqui, alternativa 2, da mesma maneira, alternativa 2. E da mesma forma, listo os 5 impactos ambientais. Lembrando que precisa ter pelo menos um de cada grupo nesses impactos, tudo bem? Então, aí depois, a gente, feito isso, utilizou a matriz. Então, utilize com critério, avalie a imagem, os dados da contextualização da atividade, e veja quais desses impactos podem ser os mais significativos, mais aplicáveis para esse caso. Isso aqui são os impactos ambientais genéricos para rodovias, ferrovias e hidrovias. No entanto, pode ser que para esse caso específico desse empreendimento, nós tenhamos impactos específicos. Então, você pode, desses aqui, avaliar quais são os mais aplicáveis, porque aí vai te subsidiar na resposta do item B. Feito isso, então, no item B, você vai, de acordo com os impactos levantados no item A, e conforme sua análise do empreendimento apresentado, que é a duplicação de uma rodovia já existente, apresentar qual é a melhor alternativa para esse empreendimento, ou seja, é a alternativa 1 ou 2, explicando o porquê da sua escolha. Então, você vai colocar aqui, para o item B,
para o item B, pôde-se concluir que a melhor alternativa foi a alternativa 1, por exemplo. Alternativa 1. Por quê? E aí você vai responder. Então, você pode, isso aqui é só um jeitão para você mostrar como você vai responder a sua atividade. Então, fique tranquilo, no item B não tem resposta certa ou errada. É claro, das duas alternativas, a gente tem uma, conforme a contextualização, conforme a figura, tem uma que ela vai causar menos impactos ambientais. Então, como você pode avaliar isso? Então, por isso que eu falo, eu faço o levantamento do item A com critério. Por quê? Tendo como resposta, por exemplo, vamos supor que a alternativa 1 teve mais impactos negativos que a alternativa 2. Então, quer dizer que a alternativa 1 é a melhor opção que a alternativa 2. Ou vamos supor que a alternativa 2 teve mais impactos negativos em relação à alternativa 1. Então, a alternativa 2 ela pode ser pior. Então, o que pelos levantamentos de impactos ambientais de maneira geral, a gente não está fazendo um estudo aprofundado, é mais uma situação hipotética e de forma prática para a gente explicar. Para a gente escolher qual alternativa seria melhor, claro, a gente precisaria de um estudo aprofundado, de um diagnóstico ambiental, envolvendo várias pessoas, uma equipe multidisciplinar. Aqui é só um exemplo. Então, de acordo com esses impactos, você vai listar, e de acordo com a imagem, a descrição, a gente tem uma alternativa que ela possivelmente vai causar menos impactos ambientais. E aí eu quero que você tenha essa concepção ao analisar essa atividade. No entanto, se você escolher a alternativa 1, alternativa 2, não vai estar incorreto. Não vai estar incorreto, desculpa. Mas saliento, claro, que tem uma das alternativas que ela, considerando o licenciamento ambiental, ela é mais viável ambientalmente, certo? Então, é dessa forma. Então, o item A vai te ajudar a responder o item B. E, novamente, saliento, cuidado no item A para não confundir aspecto com impacto ambiental. A gente está pedindo impacto ambiental. Então, utilize a matriz do CREA, essa matriz do CREA Paraná do IAP, que é o órgão ambiental do Estado do Paraná, para te orientar a desenvolver ao levantar os seus impactos ambientais. Só para a gente finalizar, aqui no site do IAP, caso você tenha curiosidade, na aba Licenciamento Ambiental, você consegue acessar a matriz de impactos ambientais para estudos de impactos ambientais, ou EPIA, né, que é o estudo prévio, sinônimos. Você consegue acessar de maneira direta a matriz. E aqui na consulta de empreendimentos, você tem não só as rodovias que eu apresentei, que é rodovias, ferrovias e hidrovias. A gente também tem vários outros tipos de empreendimentos que você pode acessar e verificar a matriz de impactos ambientais desses outros empreendimentos. Caso você tenha curiosidade, caso você queira conhecer mais, enfim. Então, é uma ferramenta muito legal que como eu coloquei, muitas consultorias ambientais que fazem estudos ambientais utilizam ela como referência na metodologia para avaliação de impactos ambientais. Então, fica essa dica, tá? Para que você possa utilizar essa ferramenta para desenvolver a sua atividade de estudo 1. Espero ter esclarecido a atividade, espero que possa ter ajudado você a compreender melhor para o desenvolvimento da mesma. Desejo bons estudos e a gente se vê. Até a próxima. Um abraço.